Pode entrar, boa noite. Então, a gente vai estar falando hoje sobre portfólio das atividades interdisciplinares, tá? E vamos também falar sobre projeto integrado. Bom? Então, como eu já falei para vocês, alunos que estão no terceiro período de estudos, tá? Eles já têm que fazer atividades interdisciplinares, que fica o portfólio de dentro das atividades interdisciplinares, que eu vou mostrar para vocês. E aqueles alunos alguns alunos tecnólogos, faz curso superior em tecnologia, e alguns de segunda licenciatura já tem que fazer a partir do primeiro ou segundo semestre, depende do curso, tá? Sobre o projeto integrado, que eu vou falar logo depois, é uma disciplina que aparece em alguns cursos de marketing, superior em marketing e outras atividades mais também, tá? Geralmente em tecnólogo, tá bom? Vou falar logo depois que eu falar sobre atividades interdisciplinares, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estou entrando aqui no... gente, deixa eu fazer um comentário. Eu acho que a maioria de vocês ainda estão entrando pelo Colaborar, né? Hoje eu estou entrando pelo Colaborar porque eu não sei o que aconteceu, o portal do aluno deu um problema. Mas tenta entrar também pelo portal do aluno de vez em quando, tá bom? Porque muitas informações vão acabar chegando por lá, tá? Então, estou entrando aqui no curso, né? Essa aluna faz Educação Física Licenciatura, totalmente à distância, né? Igual todos vocês, 100% online, tá? E eu vou mostrar para vocês a questão das atividades interdisciplinares. Então, para quem está meio perdido ainda, está participando da aula, a gente tem aqui, ó, atividades interdisciplinares, e dentro de atividades interdisciplinares, tá, vai aparecer o portfólio, tá aqui, ó, o portfólio, que na verdade é o quê? Uma atividade interdisciplinar, tá? A atividade interdisciplinar. Aqui aparece para ela a proficiência, mas para vocês não vão ter isso, tá? Então, para vocês vai aparecer aqui esse portfólio. Pessoal, só identificando, né? Portfólio interdisciplinar individual, tá? O que seria esse portfólio? O que seria essa atividade aqui? Para quem é novo, qual é o objetivo dele? O objetivo da Anhanguera de colocar essa atividade são duas. A primeira é de ajudar vocês em relação à escrita e à leitura, porque ele vai estar pedindo que vocês leiam artigos científicos, que vocês tenham contato com artigos científicos. Isso é muito importante para a formação de vocês e principalmente para aqueles que vão fazer trabalho de conclusão de curso, tá? Então, é uma forma de vocês terem ciência de como que é uma formatação de um trabalho, como realizar um trabalho orientado, tá? Então, teor científico. Então, ele é muito importante para isso. O segundo objetivo da Anhanguera é contribuir para vocês em relação à pontuação. Quando vocês entram nessa coluninha ações aqui, olha, você visualiza a pontuação de vocês, vocês vão ver que tem aqui, ó, interdisciplinar, tá? Esse interdisciplinar vale 3.500 pontos e ele vai para todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas do semestre, tá bom? Menos disciplinas de dependência e adaptação, como tá essa aqui, ó, atividade, esporte, adaptação. Se eu clicar aqui na coluninha de ações, vocês vão ver que não tem interdisciplinar, tá? Não tem. Então, disciplinas de dependência e adaptação não contem com essa pontuação. Não tem essa pontuação. Mas, Josi, se não tem essa pontuação, como é que fica, então, essas atividades aqui, ó? Só abrindo parênteses aqui, né? Não vou falar sobre isso, mas só para vocês, para continuar a explicação, que vai surgir a dúvida. Qualquer atividade, disciplina de dependência e adaptação, continua sendo 12.000 pontos. Continua sendo, no mínimo, 6.000 pontos. A diferença são as pontuações das atividades. Engajamento vale 2.000 pontos. A avaliação virtual vale 3.000 pontos. Não tem fórum. E a prova vale 7.000 pontos, com mínimo de 2.300 pontos. Tá? Então, fiquem atentos
se vocês tiverem alguma prova, alguma disciplina de adaptação ou de dependência, é assim que funciona, tá? Não vai contar. As atividades, a pontuação das atividades interdisciplinares, ela só vai para a disciplina do semestre, tá? Disciplina que está sendo refeita ou puxada, ela, por algum motivo, né? Por causa de, por exemplo, adaptação, né? Quem pede aproveitamento de estudos, por exemplo, fica fora do período de estudos. E aí, por exemplo, entra no quarto período, mas tem uma disciplina lá do primeiro que tem que puxar. Então, essa disciplina entra como adaptação. Essa disciplina também não vale nota pro portfólio. Então, fica atentos a isso, tá bom? Bom, vamos lá voltar, então, para o portfólio. O portfólio tem uma data para ser entregue, tá? Vocês têm até dia 29/10 para ser entregue essa data. Tá? Onde que eu entrego esse portfólio? Aqui, ó. Eu vou escolher o arquivo do Word. Repito, o Word não pode subir nada em PDF. Tudo é o Word, tá bom? Vocês vão escolher o arquivo do Word que está gravado no seu computador lá. Escolha o arquivo e o arquivo que vocês têm em algum lugar salvo lá no seu computador. Vai selecionar, né? Coloque no comentário lá entrega do portfólio e enviar. O tutor, do dia 1º de agosto, né, já começou lá 1º de agosto, e ele tem até dia 18/11 para corrigir e enviar para vocês novamente as correções e pontuação. Ele já envia para você pontuação e correção. E você tem a possibilidade de decidir se vai corrigir de acordo com as orientações do tutor ou não, tá? Se você decidir corrigir para aumentar sua nota ou por algum outro motivo, você tem esse período aqui, que é o período de recuperação, que é o período onde você pode postar, tá? Esse trabalho refeito. Caso vocês percam a data do envio do portfólio da atividade interdisciplinar, por exemplo, chegou dia 29/10 e você não enviou porque você não fez nada, você tem esse período de recuperação para poder enviar. Tem que esperar dia 19/11 para poder enviar novamente até 26/11, tá? Só que vocês não têm direito à correção no tutor. A nota que vier, virá. E a última nota que virá de correção do tutor é aqui, ó, 19/11 a 19/12, já virá direto a nota final para vocês, tá bom? Sendo vocês enviando ou não no tempo de realização, tá? Mais uma sugestão, que eu já deixo de cara, envie o trabalho como está. Josi, ainda não deu tempo de terminar. Envie assim como está, porque você já sabe que você tem que terminar, espera a orientação do seu tutor, tá? E aí você vai ter uma forma de ser orientado e já sabe quanto que o seu trabalho está valendo, tá bom? Tudo que você sabe, já fez, você já sabe como está valendo. Mas vamos lá, gente. Dentro aqui, então, tem os arquivos, que eu cliquei já, vai abrir em PDF e tem umas orientações para vocês, tá? Cada trabalho tem umas orientações diferenciadas e tem algo que é parecido. Por exemplo, né? Isso aqui, opa, é isso aqui. Então, é o quê? É uma produção textual interdisciplinar individual. Por que chama interdisciplinar? Quer dizer o quê? Que envolve todas as disciplinas do semestre. Todas essas disciplinas do semestre têm a ver com esse trabalho aqui, tá? Então, vai fazer com que você aprofunde e contribua com o seu estudo. Aqui tem o curso, tem o objetivo, tá? Então, a produção textual é um procedimento metodológico, compreender o papel aqui, no caso, da educação física, analisar os conteúdos, promover relação de reflexão e ação, promover a ampliação de campo de trabalho. Então, tem vários objetivos aqui. E isso é muito importante vocês terem ciência e ler isso aqui, porque você pode utilizar esse objetivo para construir a introdução do trabalho de vocês, que eu vou falar já já, tá bom? Apresentação do trabalho, tá? E na apresentação ele fala do tema, tá? No caso aqui, a educação no contexto da educação básica, dos conteúdos da prática docente, tá? Então, ele já apresenta qual é o tema, tá? Então, aqui é o tema central. Então, ele vai estar aqui bem na apresentação. Dá uma olhadinha lá. E aí, ele fala sobre as atividades que vão ser feitas, tá? E depois, orientação para a execução do trabalho. Como que você vai executar esse trabalho aqui, tá?
Então, ó, a parte do desenvolvimento do trabalho será estruturada em dois momentos, duas partes, tá? Antes de eu ler a questão do desenvolvimento, eu quero explicar para vocês algo muito importante, que é a estrutura do trabalho. Não adianta eu ficar lendo a questão do desenvolvimento, tá? Que se vocês não sabem qual é a estrutura do trabalho de vocês. Então, aqui, ó, normas para a elaboração do trabalho, tá? E aqui embaixo, deixa eu ver se está aqui. Ó, o trabalho de vocês deve ser enviado no formato de Word, tá? Não serão aceitos trabalhos impostos em PDF, como eu falei para vocês, tá? Deve conter, depois de pronto, né? Está aqui, ó. Folha de rosto, padrão da instituição, tá? Eu vou mostrar para vocês onde é, né? Tudo certinho, ó, alinhado, tudo bonitinho. E ele fala aqui de algumas formatações. Deixa eu ver aqui, ó. Memorização correta do trabalho, número de páginas. E eu vou falar para vocês sobre isso daqui, a exigência deles. Bom, gente, vamos lá, ó. Presta atenção no seguinte. Todo trabalho, ele tem capa, contracapa, sumário, introdução, desenvolvimento e conclusão e referências, tá? Essa é a formatação do trabalho, tá? Mas a parte principal, depois a gente vai falar sobre a capa, contracapa, tá? Sumário, que são as faces mais fáceis e referência. A parte principal do trabalho, eu sempre falo que é um sanduíche. Por quê? Para a gente lembrar que o sanduíche tem três partes: o pão de cima, o pão de baixo e o hambúrguer, tá? Então, o que a gente mais gosta é do hambúrguer, né? Então, a gente vai em alguns lugares para comer e falar, aquele hambúrguer é muito gostoso. Por quê? Esse hambúrguer é o principal dele. A página de cima, o pão de cima, seria a introdução, tá? A introdução do trabalho. A introdução tem o objetivo de quê? De introduzir o leitor sobre o que é o trabalho. É onde você vai dizer que trabalho que é esse, quais são os objetivos do trabalho, tá? A parte do meio é o desenvolvimento, que ele vai falar aqui, principalmente, que é a parte mais recheada, onde a gente rala pra caramba para poder escrever. E a parte de baixo, que é o pão de baixo, é não menos importante, mas é mais simples, tá? Porque a gente não está vendo, né? Que pensa no sanduíche está de baixo. Ele é importante para estruturar o trabalho embaixo, para finalizar o sanduíche, né? Vamos dizer assim, mas ele não é tão visível, que é a conclusão, tá? Então, três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Essas três partes são extremamente importantes, tá? Extremamente importantes. Eu vou enviar para vocês, no final dessa aula, um modelo que a Anhanguera orienta vocês fazerem. E vou enviar para vocês também um modelo pronto para vocês olharem e tentarem ali seguir, mais ou menos, tá bom? De alguns dos trabalhos de alguns alunos meus, tá? Que eu já que fizeram e que tiveram notas boas, tá? Que tiveram notas boas. Lembrando que, gente, todo trabalho copiado de outra pessoa, a gente chama de plágio. Então, cuidado com os plágios. Não pode se copiar direto da internet, tá? Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria, então, na verdade, essa formatação de trabalho. Vocês estão vendo aqui uma formatação de trabalho no Word, tá bom? Isso aqui seria a capa, onde você vai colocar o seu nome, tá? No caso, o nome dos autores em ordem alfabética, no caso é só você, que é um trabalho individual. O título do trabalho, tá? Que você pode colocar como portfólio, ou atividade interdisciplinar, ou produção textual, tá? Ou podem colocar até o tema do trabalho de vocês. A cidade, o ano, né? Hortolândia, Montemor, colocou o ano de 2022. Aqui seria a contracapa, tá? Então, essa é a capa e a contracapa. Eu falei para vocês que depois é muito simples, é só copiar e colar. Vocês já sabem disso, tá? A produção textual, aqui nesse modelo que eu vou enviar para vocês, também já tem capa e contracapa, tá? E tem o sumário também, tá? Já tem o sumário para fazer. Lembra que eu falei para vocês que o principal são o quê? A introdução, desenvolvimento e considerações finais? Então, tá aqui, ó. Tá? Considerações finais ou conclusão. São os três principais. Referências, geralmente, lá no portfólio já tem a formatação da referência. Mas eu vou enviar para vocês aqui também como que você pode
formatar essa referência, tá? Então, lembrando que todo o que você modificar aqui no seu trabalho vai estar aqui no seu sumário. Você pode estar modificando. Depois eu explico para vocês como é que é. Eu quero mostrar para vocês a introdução. Então, a introdução, então, geralmente a gente tem de meia a uma lauda. Lauda é página, tá? Uma página onde você vai colocar os objetivos do trabalho, tá? Essa aqui é a introdução. Lembra que eu falei para vocês lá, quando eu falei assim, olha, gente, é importante vocês lerem essa parte de cima aqui, que é a parte de introdução de objetivos, porque você pode colocar o seguinte, ó, esse trabalho é um trabalho de produção individual que tem como objetivo o quê? Você pode colocar esses objetivos aqui. Promover a relação flexão-ação, promover a ampliação do trabalho, tá? O tema desse trabalho é tal, 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 de acordo com o tema, e nesse momento a gente vai realizar isso, isso e isso, tá? Então, você pode colocar 2, 3 parágrafos ali, né? Informando o leitor que trabalho é esse, para que serve. Você pode dizer que foi um trabalho que foi solicitado no terceiro semestre para pontuação, tá? Então, você vai informar o leitor para que serve esse trabalho aqui. Tá? Que trabalho é esse? Esse é o objetivo da introdução. Informar o leitor. Então, quem leu sua introdução tem que saber para que você escreveu esse trabalho, qual o objetivo desse trabalho, qual é o tema dele, o que você vai fazer, tá? Com esse trabalho, tá bom? Então, essa parte aqui, olha, da introdução da produção textual, é importante vocês lerem, que ajuda vocês a escrever a introdução do trabalho, que é no máximo uma página inteirinha, de meia página a uma página. Aqui, daqui para baixo, gente, já começa a parte do desenvolvimento, que é a parte do recheio, que é o principal. Agora dá para a gente falar sobre ele, tá? Que vocês vão entender melhor. Então, a parte do desenvolvimento do trabalho será estruturada em 2 momentos, ou partes. Então, seria o primeiro, produção do texto, tá? Então, quando vocês estiverem lá no desenvolvimento, você já sabe que aqui, de acordo com esse trabalho, tem 2 partes. Você vai colocar lá no desenvolvimento. Então, vamos olhar aqui como seria, então, esse desenvolvimento. O desenvolvimento está assim, ó. Desenvolvimento. Aqui, eu posso colocar, né, parte 1, igual está lá, e colocar o tema da parte 1. Quando terminar a parte 1, vai ter parte 2, parte 2, e assim por diante, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa produção textual, para verificar aqui, ó, qual seria, então, essa parte 1. Então, você deve fazer leituras que são obrigatórias. Como eu falei para vocês, geralmente eles já enviam para vocês alguns artigos científicos. Então, aqui, ó, ele enviou 2 artigos científicos. Aqui, ó, essa formatação, gente, uma dica, hein? Já está certinha, é só copiar e colar lá na referência bibliográfica que eu vou mostrar para vocês depois no finalzinho, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, vou colocar Ctrl+C, e vou colocar aqui, ó, para abrir. Então, vocês vão ver que ele é um artigo científico, tá? Então, ele pede, no caso, para quem for fazer essa disciplina, que leia esse artigo, esse portfólio, que leia esse artigo científico e mais esse. Ele envia 2 artigos científicos. Então, ó, após leitura, faça uma análise e reflexão dos textos propostos, para que possa redigir uma produção textual em formato de reflexão crítico-argumentativo, a partir do seguinte tema: a educação física na BNCC e da educação infantil ao ensino médio, tá? Então, vamos lá, gente. Olha só para explicar aqui, o que é um texto crítico-argumentativo? Crítico é porque você pode dar a sua opinião, e não só a sua opinião, mas também, principalmente, a opinião dos autores desses 2 artigos que você vai ler aqui. Josiane, eu posso ler outros artigos? Com certeza, tá? Vocês podem procurar outros artigos. Só que, atenção, quando vocês procurarem outros artigos, vocês também têm que colocar esses artigos lá nas referências biográficas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que no desenvolvimento, depois tem as considerações finais, que eu vou explicar depois. Aqui, ó, as referências bibliográficas. Aqui, tem que estar colocando as referências, colocando aqueles artigos obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Então, vocês vão vir aqui, ó, e copiar aqui, por exemplo, essa referência que está aqui, e vocês vão colocar
obrigatoriamente aqui, ó. Tá? Precisa colocar na referência. E se você utilizar outro artigo que você também vai discutir no trabalho, você também tem que colocar lá, tá bom? Ah, Josiane, você vai falar sobre a formatação? Vou. No finalzinho, vou falar sobre essa formatação dessa referência, porque é bem complicadinho fazer essa referência, essa formatação aqui. Não é muito fácil, tá? Gente, ó, desliga os microfones, por favor. Vou desligar aqui o microfone, mas eu vou pedir para vocês deixarem o microfone desligados, tá bom? Obrigada. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Acabei de ler esses 2 artigos e eu vou construir sobre esse tema aqui, ó. Tá? A educação física da BNCC, tá? Educação infantil e ensino médio. Então, ó, por exemplo, esse artigo aqui já vai falar sobre as bases, né, nacionais aqui, ó, né, BNCC, né? Então, na verdade, são os componentes curriculares preliminares, né? Na verdade, são os componentes base nacional, né, dos currículos, tá? Da educação brasileira, tá bom? Então, ele já vai estar falando aqui sobre isso, esse outro artigo. Então, eu vou estar escrevendo lá, o autor vai estar escrevendo, olha, a educação física no BNCC, ele vai da educação infantil ao ensino médio, tem esse, esse. Você vai estar escrevendo, tá? Olha só que interessante. Aqui, ele pede algumas informações importantes para vocês, orientações. Olha só. É importante que o texto aborde o conteúdo presente nos artigos, tá? Destacando, né, o que caracteriza a BNCC. O que é isso que ele caracteriza? O que é BNCC? Qual a importância do BNCC? O que é isso? Então, ele está falando que nos artigos já tem e que você deve abordar isso de acordo com os artigos, tá? A concepção da educação física na BNCC, esses aspectos o quê? Pedagógicos, né? Então, está falando dessa maneira. Além dos textos de leitura obrigatória, será possível acrescentar informações a respeito do tema. Nessa etapa da produção textual, com artigos científicos de fontes confiáveis, como livros e publicações de trabalhos e análises de congresso que você pode procurar. Então, aqui eu estou dando 2 informações. Ó. Primeiro, não fuja do tema e use os artigos orientados. Segundo, você pode utilizar algum artigo, alguma orientação que você tenha de fontes o quê? Confiáveis, tá? Fontes confiáveis. Josiane, onde eu encontro artigos assim? Uma forma mais fácil, que eu sempre oriento meus alunos, eu gosto de mostrar para eles que é mais interessante você entrar no Google Acadêmico. O Google Acadêmico vai te trazer o quê? Um monte de artigos científicos. Tá aqui, ó, Google Acadêmico, tá? Aqui você tem a opção, no Google Acadêmico, de colocar em qualquer idioma ou somente em português. Então, por exemplo, o meu portfólio, ele vai falar sobre o quê? Sobre, aqui, ó, a educação física no BNCC. Então, eu vou colocar educação física na BNCC. Esse é o tema principal aqui do meu portfólio. Se eu colocar aqui, olha, educação física, BNCC, e colocar aqui em procurar, eu já me mostro um monte de artigos científicos, tá vendo? Em PDF, ó, Unicamp, um monte de artigo científico, tá? Então, você pode abrir algum deles e ler, começar a ler. Aqui tem como você colocar o momento que você quer, a partir de quando. É orientado que você pegue, no máximo, estourando, artigos de 10 anos para cá. Então, no máximo 2012. Mas o ideal é de 5 anos para cá, tá? Esse é o ideal. Então, você pode colocar aqui, ó, desde 2018, que é de 5 anos para cá. E aí, ele vai selecionar para você os artigos dos últimos 5 anos. 2018, 19, 20, 21 e 22, tá? Então, aqui está muito fácil de vocês procurarem. É uma forma bem legal de vocês encontrarem outros artigos do tema, tá bom? Quantos artigos, Josiane? Quantos você achar necessário? 1, 2, 3. Não precisa ficar muito tempo nisso. Ele já traz aqui 2 bases importantes. Se você ficar só nesses 2 artigos, você já pode ter uma boa pontuação, tá bom? Orientação específica. Elaborar um texto que no mínimo 4 e no máximo 5 páginas. Nossa, eu tenho que escrever um texto de 4 páginas? Sim, ele pede para que você escreva um texto aí de 4 páginas, tá? Então, olha só. Você pode explorar bastante isso para escrever 4 páginas. Você tem que colocar o que é BNCC, tá? Então, você pode entrar, de acordo com o artigo tal, BNCC, isso, tá? Educação infantil, isso,
tá? De acordo com o MEC, educação infantil, ele é uma da educação básica, né? Educação básica, ele aborda 3 anos, 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Vai falar sobre cada um deles, vai falar sobre o seu tema como um todo, vai abordando, vai colocando e vai explorando para você conseguir utilizar 4 páginas, no máximo 5, tá? Josênia, não consegui. Faz o que você conseguir e envia a si mesmo, tá bom? Bom, aí seria a parte 1. Aí ele fala para você que você tem parte 2. Josênia, eu posso colocar lá no meu desenvolvimento, por exemplo, estou aqui no meu desenvolvimento, certo? Posso colocar aqui, olha, parte 1. Posso colocar aqui parte 1 e começar a escrever? Pode, não tem problema, tá? Você pode fazer isso, sem problema nenhum, tá bom? E aí, depois, você pode colocar lá, né? Depois que você escreveu, é direto, tá, gente? Não precisa pular página, bom? Pode colocar lá parte 2 também, tranquilamente, tá bom? Então, por exemplo, você escreveu aqui, deu 4 páginas. Acabou aqui. Pula 2 linhas e coloca lá parte 2 e continua escrevendo. Desenvolvimento não precisa pular página, não. Ah, por exemplo, eu acabei na parte inicial, vou esperar pular toda essa página em branco e começar na próxima página. Não precisa. É corrido, tá? É corrido o desenvolvimento. Acabou a primeira parte, já coloca a segunda parte. Pula aí 2 linhas que se orienta e já começa a segunda parte. Bom, a segunda parte aqui, ele está falando o quê? Elabora um registro de aula, modelo indicado a seguir, voltado ao ensino médio, tá? Com a temática esporte. Tema integrador, direitos humanos e cidadania. Então, ele está querendo que você monte esse plano de aula aqui, tá? Monte o plano de aula. Inclusive, ele manda um artigo científico aqui para você olhar, né? O que seria esse plano de aula aqui, tá? Então, você vai pegar esse plano de aula aqui, vai copiar e vai fazer como se pede aqui, tá? Lembrando que um dos objetivos da educação física nessa etapa é colocar uma evidência do chamado protagonismo juvenil, suficiente, tal. O tema da aula a ser abordado na aula deve ser relacionado à dimensão esporte, direitos humanos e cidadania. E aí, por diante, você vai lendo, descrever detalhadamente as ações. A avaliação é um modo como o professor irá acompanhar e avaliar o processo de aprendizagem, que é essa parte aqui. Ele está explicando como é que você vai colocar esses planos de aulas aqui, tá? Fiz o plano de aula, coloquei lá no meu... coloquei lá na parte 2, né? Montei o plano de aula, elaborei. Na verdade, ele vai querer que você faça... nesse caso, né? Ele vai querer que você coloque isso numa tabela. Eu não sei como é que vai escrever direitinho como está lá. Igual ele está orientando aqui, né? Faz a tabelinha, tema, público, alvo, escreva o que é cada direitinho, terminei, tá? Terminei essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ele não fala para você quantidade de página, tá vendo? Por quê? Porque ele quer que você faça somente um plano de aula, então é uma página só, geralmente, no máximo 2 aí, tá? Ele pede para você elaborar um registro de aula, tá? De um teleaula. Então, você vai colocar qual, você vai imaginar isso daí, qual é o público-alvo, no caso, primeiro ao terceiro médio, do ensino médio, tá? Nesse exemplo aqui. Pô, já fiz, Josiane, então esse aqui também eu vou copiar e colar lá, né? Eu já copio também, já coloco lá no meu referencial teórico e já vou colocar lá bonitinho, tá? Eu já sei que eu tenho que colocar, né? Bonitinho aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre essas referências para vocês. Bom, acabei. Agora o quê? O que está falando aqui só é as normas de elaboração de trabalho, tá? Então, o que dá trabalho um pouco mais, gente, claro que o trabalho inteiro dá trabalho, mas o que dá mais trabalho é a parte do recheio, que é o do hambúrguer, tá? Que é a principal, que é o desenvolvimento, que é o que ele vai te orientar mais aqui, tá? O que ele mais vai te orientar, tá bom? Vocês vão ver que no início do trabalho, ele fala para você fazer na formatação...
final aqui. Não falei no início, não. Ele fala aqui, ó. Você deverá postar o trabalho finalizado no AVO, que poderá ser feito na pasta específica, atividades interdisciplinares, obedecendo o prazo, tá? Não existe prorrogação, não espere prorrogação que não vai ter. Deve conter depois os prontos, a capa, folha de rosto, padrão de instituição, sendo organizado no que tange a sua apresentação visual. Tipos, tamanho, fonte, tal, não sei o quê, conforme a BNT. Que eu vou passar para vocês também a regra da BNT, tá bom? Ele é um trabalho original, então não poderá haver trabalhos idênticos. Se tiver dois trabalhos idênticos, a Anguera nem pergunta, ela cancela os dois, reprova os dois. Então, não envie o seu trabalho para o colega para poder verificar. Não que você não vai confiar no colega, mas às vezes ele pode colocar alguma coisa lá parecido, e aí eles podem indicar que vocês tiveram o quê? Lembre-se que é plágio, tá? Então, não pode. Então, ele deve ser enviado no Word, não serão aceitos em PDF, tá? A seguir, apresentamos a você alguns critérios de avaliação, tá? Que nortearão ao tutor à distância. O que ele vai corrigir? Normalização correta do trabalho, tá? Número das páginas solicitadas, a apresentação da estrutura proposta, tá aqui, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Linguagem acadêmica adequada, tá? Cuidado para não utilizar a primeira pessoa, tá? Do singular. Eu achei, eu concordo, isso é muito importante. Não, tá? Foi verificado que, de acordo com tal autor, a BNCC lê isso, a educação infantil isso, verificou-se isso, analisou-se, ou analisamos, também a terceira pessoa do plural também é aceita, analisamos, concordamos, tá? Não põe eu sei, eu vi, tá? Tenta utilizar essas outras nomenclaturas, tá bom? Que são mais adequadas, vocês vão ter acesso a isso, esse tipo de linguagem nos artigos. Por isso que eles pedem para você ler o artigo, tá? Josiane, aonde eu acho um modelo? Quando você vem aqui na página principal, você tem aqui, ó, biblioteca virtual. Clicando aqui em biblioteca virtual, você vai ter logo aqui em cima normatização, tá? Normatização. Clicando aqui em normatização, você tem um videozinho para cada etapa que ele falou. Aqui é a apresentação total do trabalho. Aqui tem a formatação geral, ele fala sobre formatação geral do trabalho, tamanho da letra, o tipo de fonte, espaçamento, tá? Alinhamento, direitinho como é que funciona. Aqui tem a capa, folha de rosto. Aqui é folha de rosto, aproveitação, dedicatória, agradecimento. Isso aqui você não vai colocar no seu trabalho. De 5 a 8 não vai colocar, tá? Resumo também não vai ser colocado. Lista de apresentação também não. Tabelas e abreviaturas também não. Então, de 9 a 12 também não, tá? Isso aqui também não vai ser colocado, lista de sumário. Sumário, sim. Introdução, desenvolvimento e conclusão e referência bibliográfica. Glossário e apêndice não, tá? Então, de novo, tudo aqui vocês têm, esses aqui também não vão ser colocados, tá bom? Você tem um videozinho rápido sobre cada um deles, como que você tem que colocar a formatação, e aqui também tem o quê? Falando sobre a formatação do trabalho, tá? Formatação do trabalho. Mas falando agora sobre formatação do trabalho, aqui não tem mais nenhum exemplo. Antigamente tinha, mas não tem algum exemplo. Ah, Josiane, então como é que eu vou saber qual que é a formatação que eu tenho que utilizar? Tá? Eu vou enviar um para vocês que a gente utiliza e está correto, tá? E está correto. Mas, deixa eu voltar aqui. Vocês podem enviar aqui, ó, mensagem para o tutor, colocar a mensagem para o seu tutor aqui, né? Então, aqui, ó, tem a mensagem para você enviar para ele e pode solicitar, tá bom? Solicito um modelo de trabalho formatado para realizar o portfólio. Você pode solicitar para ele aqui, tá bom? Por exemplo, e envia para ele, tá? Envia para ele aqui.
Você pode colocar uma cópia, para quem que você quer que coloque uma cópia, tá? Assunto, aí vocês vão colocar lá portfólio, atividades interdisciplinares, tá? E põe em enviar mensagem. E aí ele vai te enviar, tá bom? Ele vai te enviar essa formatação. Mas eu vou enviar também a que está aqui, e a que está aqui está correta, vocês podem confiar, tá bom? A capa, só está faltando o logo da faculdade, tá? O logo da faculdade. Mas eu envio para vocês também uma capa específica com logo. Essa capa aqui não está. Contracapa, trabalho apresentado, né, em seguida a faculdade, pela Anhanguera, como requisito parcial, aprovação na... aí você coloca o seu curso de pedagogia, curso de educação física, coloca o curso lá, no semestre, terceiro, quarto, quinto semestre, qual semestre você está, tá? Então, verifiquem direitinho o modelo que eu vou enviar para vocês. O sumário, você não precisa mudar. Não, nem mexe aqui, só tira o vermelho aqui, ó, tá? Ele fala, né, se necessário atualizar. Então, como é que você atualiza isso aqui, ó? Clica nele, com o mouse do lado direito, aí você coloca aqui, atualizar campo, que ele atualiza para você. O que ele vai atualizar? O número das páginas, tá? E também se você colocou alguma coisa no desenvolvimento. A introdução, ele te orienta aqui como você vai colocar. O desenvolvimento, a mesma coisa, tá? E considerações finais também, tá? Josiane, o que é considerações finais? Considerações finais, gente, você responde diretamente aquilo que você colocou no seu objetivo, na sua introdução. Então, na introdução, você colocou que esse é um trabalho de produção textual, individual, que tem como objetivo contribuir para a nota do terceiro período de pedagogia. Existem alguns objetivos específicos para esse trabalho, e aí você pode citar aqueles que estão aqui, que eu falei para vocês. Como promover a ampliação do trabalho, de aproximação dos saberes de formação inicial com o mundo profissional, promover a relação flexão-ação, assim, assado. E você colocou lá na sua introdução. Na conclusão, você vai falar o que você achou desse trabalho. Aí você pode resgatar alguns objetivos. Esse trabalho teve o objetivo de discutir o tema tal, 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 tal. Ao discutir, a gente verificou que é muito importante o BNCC para a educação física, desde a educação infantil até o ensino médio, porque traz essas orientações, assim, assado. O que você discutiu no desenvolvimento, você pode resgatar um pouquinho e dizer como é que foi feito. Então, a conclusão tem esse objetivo, de resgatar, né, e responder o objetivo, né? Vimos também que realmente a gente pôde discutir um pouquinho de teoria e verificar se na prática realmente acontece dessa forma. Você pode estar discutindo isso na conclusão do trabalho de vocês, tá? E aí, como referencial teórico, né? Que seria a última parte aqui desse trabalho, você vai colocar aqueles que estão lá e vai colocar o que você procurou, tá? Aqui, gente, tem um modelo. Por exemplo, esse aqui é o modelo de livro. Se você for procurar falar alguma coisa do livro, esse aqui é o modelo de livro. Título do livro tem que estar em negrito, tá bom? Aqui, por exemplo, é um livro, tá? É um outro modelo também de livro, só que é quando você pega um capítulo de um livro. Então, ele vai colocar aqui o sobrenome, o nome do autor, o título do capítulo, tá? Tá onde esse capítulo? Tá dentro desse autor. Sobrenome, o nome e o título do livro, tá? O local da edição, tal, tal. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, vocês não pegam tanto. Vocês pegam mais livro, né? Que tem, ó, o sobrenome do autor, o nome, o título do livro e o local da edição, tá? Aqui é em revista científica, se você tiver a revista fisicamente, tá? Se você tiver a revista pela internet, igual eu falei, essa é a forma aqui que vai fazer, tá? Então, olha só, é bem parecida com essas duas. Aqui é, por exemplo, um texto da internet, né? Mas é parecido com essa aqui, olha aqui, ó. Grando é o título é o sobrenome, é o último sobrenome do autor. D
é o primeiro nome. Pode ser David Grando, Daniela Grando, eu não sei quem é. Et al. Quer dizer que existem mais autores. Se tiver até 3 autores, você vai colocar todos aqui. Se tiver mais que 3 autores, você vai colocar et al. Tá bom? Aqui é o título. A Educação Física na Base Curricular Nacional, 2 pontos, pressupostos, avanços e retrocessos. Ponto. 9º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar, com PEF 2019. Isso aqui é um congresso, foi um evento. Disponível aonde ele está disponível. Qual o site que ele está disponível. Né? Por quê? Porque com essa informação, eu consigo vir aqui no meu navegador, colocar aqui, e aí ele sai diretamente. Não saiu, né? Eu devo procurar alguma coisa errada, mas aqui sai, ó, que é esse aqui que eu coloquei. Vai aparecer. Josiane, se eu tiver um artigo, vamos ver como é que eu vou colocar. Tá vendo aqui que tem 4 autores? Eu não vou colocar os 4, eu vou colocar o primeiro e colocar et al. Mas, por exemplo, esse aqui, aí também tem 4 autores, ó, também tem et al. Eu fico aqui em PDF, tá, gente? A PDF já abre ele em PDF mesmo. Mas também ele vai... Tem como baixar ele, tá vendo? Também tem 4 autores, ó. Mas como é que foi feito? Então, ela pegou aqui, ó, é Daiane, o nome dela, é uma mulher, grandão, tá? E foi lá e colocou aqui e colocou et al, que significa o quê? Em latim, significa que tem outros, e outros, tá? A educação é o título, e aqui tá, ó, 9º Congresso, tal, isso aqui é Paranense de Educação Física, onde ele colocou. Aonde foi feito? Na UEL Londrina, em 2019. Por isso que ele colocou aqui, ó, com o PEF 2019, que é o ano. Disponível em qual é o local e acesso. Acesso é o local que você, é o dia que você acessou, tá? 10/6/2022, tá? Mas, José, eu não acessei nesse dia aqui. Eu tenho que mudar a data? Sim. Então, no caso aqui, eu estaria mudando. Hoje é dia 15/9/2022. É o dia que eu acessei esse artigo aqui. Tá bom? A mesma coisa no outro aqui. Então, aqui eu tenho uma formatação para vocês seguirem direitinho para fazer o de vocês. Tá? Sem problema nenhum. Mas, se vocês não forem copiar mais, nem pegar nenhum outro artigo, tá tudo lá no de vocês. Tem tudo aqui. Tá? No portfólio de vocês, tá? Bom, terminei, coloquei as minhas referências, acabou? Acabou, tá? Terminei, coloquei as minhas referências, já acabou, não preciso mais colocar nada, tá? Só mesmo eu não sei por que não saiu aqui, porque deixa eu ver aqui. Aqui eu vou enviar para vocês, aqui é o modelo de capa e contracapa, né? Esse modelo de capa também não tem o símbolo da Anhanguera. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem. Tá, para vir aqui. Estranho. Ó, tá vendo? Não tá querendo abrir? Estranho, né? Ah, abriu. Essa aqui é o logozinho. É o logo, aí põe lá a Anhanguera, tal, pós-superior, educação física, põe o nome dos autores, se for um autor só. O título, produção textual. Esse aqui é em grupo, gente, porque esse modelo aqui, ele é semipresencial. Semipresencial, os trabalhos são em grupo, tá? O 100% online, ele é individual, tá bom? Outra capa aqui, ó, trabalho apresentado à Faculdade Anhanguera como requisito parcial à aprovação no primeiro semestre da Educação Física licenciatura. Nessa época aqui, gente, desde o primeiro semestre já tinha portfólio, tá? Professor aqui é só tutor online. Então, aqui, olha, aparece no seu portal, na página principal, aparece o seu tutor online. Tá aqui, ó, à distância. Fábio
tira a pele. Esse aqui você vai colocar, tá bom? Hortolândia, 2021, 2022, no caso. O sumário você arruma depois. Tá vendo aqui que ele colocou parte 1, parte 2? Tá? Você pode colocar aqui assim também. Introdução, uma página somente. Desenvolvimento, parte 1, parte 2. Conclusão e referências. Só isso. Tá? Então, o portfólio, vocês têm essas características. É difícil fazer? Não, não é difícil, não. É trabalhoso. Tem que sentar a bunda na cadeira e escrever. E fazer. Tem que ter tempo para isso. Só esse é o problema. Mas o bom é que você aprende a se organizar, aprende a fazer um trabalho, senta, escreve, lê, relê, tá? Então, ele é muito bom para isso. Vou enviar para vocês também esse modelo aqui, tá? Para vocês terem. Isso aqui eu vou mandar em PDF para vocês, porque eu não posso que vocês copiem, tá? E vou enviar para vocês também. Eu só vou colar aqui essa, não sei por que não está aparecendo aqui esse logo aqui, que era para aparecer. E tem que ter o logo da Anguera, tá? Tem que ter o logo da Anguera. Mas eu vou enviar para vocês direitinho isso aqui, tá? Para vocês terem e fazerem o portfólio de vocês. Tudo bem? Pessoal, sobre portfólio, eu vou agora abrir perguntas para vocês fazerem, se vocês tiverem alguma dúvida, para depois passar para o projeto integrado, tá? Antes disso, desculpa, eu não falei sobre a formatação. Vamos lá. Formatação do trabalho de vocês, tá? Capa. O autor, Arial 14. Tá vendo? Aqui, nessa formatação, já tem uma caixinha, né? Para ficar mais fácil de vocês colocarem. Título, já pula para 16. Arial, tá? A letra é sempre Arial, tá bom? Aqui já modifica, tamanho 10. Tá vendo? Já modifica um pouquinho o tamanho 10, tá? Aqui é cidade e ano, tamanho 12. Então, a capa tem essas mudanças de nome, tá? 14 de letra, 16, 10 e 12. Não sei para quê, né? Vou deixar a gente doido, né? Sumário é sempre 12, tá vendo? Aqui tá em caixa alta, tá? Introdução, a partir da introdução, tudo é 12. Não precisa ter dúvida. A introdução, desenvolvimento, conclusão e referencial teórico é sempre 12. Arial 12. Tá? Sempre isso. Vocês vão ver que sempre, quando vocês forem anexar, sempre o quê? Injustificado, que são essas coisinhas aqui, ó, justificar. Tá bem? Sempre 1,5. Espaçamento 1,5. Tá? Outra coisa também que tem diferente, que vocês não têm espaçamento entre linhas. Espaçamento aqui entre linhas, tudo 0. E a margem tem uma formatação correta, tá? Que a margem, aqui, ó, do lado esquerdo, ele é 3, do lado direito, ele é 2. Em cima, ele é 3, embaixo, ele é 2. Então, se eu fosse colocar a margem aqui, olha, não tem, na verdade, não é específica, mas seria aqui, ó, margem personalizada. Se eu fosse personalizar a minha margem, abrir? Acho que está travando. Pode ser. Mas é isso, tá? Na parte de cima, lado esquerdo, é 3 centímetros, olha. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Desse lado, 2, ó, a margem 1, 2. Em cima tem 3 centímetros e embaixo tem 2, tá? Na última. Para ver aqui no... A gente tem uma escrita de um trabalho, ó, aqui são 3 centímetros. Você colocar a régua. No desenvolvimento, quando a gente termina, ó, o finalzinho são 2, tá? Mas tudo isso já tá formatado bonitinho para vocês, não precisa se preocupar,
tá? E aí, o corpo do trabalho como um todo, ó, tudo tamanho 12, ó. Tá vendo? Arial 12, ó. Aqui Arial 12, tá? A numeração é sempre do lado direito, em cima. Também não precisa se preocupar que já vem formalizado para vocês. Vou enviar para vocês lá. Título, caixa alta, também Arial 12. Tá vendo? O subtítulo, na verdade. O título tem que estar em negrito, tá vendo? A introdução, negrito. Desenvolvimento, negrito, sempre do lado esquerdo, tá? Aqui, ó. Não centralizado, nada centralizado, tá? A conclusão também é negrito. E desenvolvimento e referências também. Referência é centralizado, não tem numeração. Vocês podem numerar introdução 1, desenvolvimento 2 e conclusão 3, tá? Conclusão ou considerações finais, tá? Na formatação desse semestre está com considerações finais, né? Aqui, ó, considerações finais. Não veio aqui numerado, então não precisa numerar, não tem problema, tá? Então, esse aqui, mas não precisa se preocupar, é só copiar e colar, e vai colocando para vocês que eu vou mandar já formalizado, formatado bem bonitinho, tá? Mas, se vocês tiverem dúvida, como eu falei para vocês, aqui, né, na biblioteca virtual, clicando aqui na biblioteca virtual, tá? Aqui em normatização, você clica aqui em normatização, e aí ele vai te explicar. Aqui, ó, apresentação de programa e formatação geral. Ele fala sobre formatação. Tudo certinho que eu expliquei para vocês. Tá? Apresenta a informação geral do trabalho acadêmico. E aí vocês não vão ter dúvidas sobre formatação. Tá bom? E aqui no finalzinho ele fala sobre referências. Se você tiver dúvida como fazer as referências de vocês. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida. Agora sim. Vamos lá que eu vou parar aqui de compartilhar. Quem tiver dúvida em relação a isso, pode perguntar, gente. Alguém tem alguma dúvida? Isso eu vou parar aqui a gravação, porque depois eu vou voltar